Oi pessoal, eu tô fazendo aqui mais um vídeo sobre o meu estágio híbrido de extensão, tá? No outro vídeo eu fiz com slides, mas hoje eu preferi fazer desse jeito aqui, porque fica melhor para explicar e por esse motivo, tá? Então, hoje eu vou falar sobre a Terra no Sistema Solar e os movimentos de rotação, translação, a questão do eixo da Terra, né? Tudo isso a gente vai estar tratando no vídeo de hoje, então. A Terra no Sistema Solar. A Terra é um ponto minúsculo na imensidão do Universo e compartilha o espaço com outros 7 planetas, que são eles: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, todos orbitando em torno do Sol, recebendo luz e calor deste. Então, por exemplo, temos aqui o Sol e em volta dele temos todos os planetas. Mas então, por que só no planeta Terra existe vida? Por motivos favoráveis, tá? Como a presença de água, de oxigênio e de temperaturas adequadas, né? Nem tão quentes, nem tão frias, né? Claro, alguns locais do planeta possuem temperaturas muito quentes e outras muito frias. Mas, no geral, o planeta Terra, ele sim, tem as condições favoráveis para a vida que outros planetas não têm, né? Então, algumas curiosidades, né? A Terra é o terceiro planeta em ordem de afastamento do Sol e o quinto maior planeta do universo, né? Do Sistema Solar. Ele tá atrás em tamanho de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A Terra possui um satélite natural, a Lua, que por conta da ação da gravidade orbita em torno da Terra. Já os satélites artificiais são construídos pelo ser humano, lançados e colocados na órbita da Terra por meio de foguetes, geralmente para facilitar as telecomunicações, obter dados da atmosfera, entre outros. Então temos os satélites naturais, né, que a Terra possui, que é a Lua, e tem os satélites artificiais, que, como a gente viu, são geralmente usados na questão das telecomunicações, né? Mas então, a forma da Terra. Durante muitos anos, a forma da Terra foi motivo de debates e elaboração de teorias. Na antiguidade, alguns estudiosos acreditavam que esse planeta era plano. No entanto, muitos sábios já afirmavam que a Terra apresentava formato arredondado. O aprimoramento das técnicas cartográficas e o desenvolvimento tecnológico foram de fundamental importância para esclarecer tal fato. Com a utilização de instrumentos altamente avançados, como por exemplo os satélites artificiais e as sondas espaciais, foi possível estabelecer que a Terra possui cerca de 510 milhões de quilômetros quadrados. Outra importante confirmação refere-se à sua forma, um geoide, com leve achatamento nos polos. Então, a Terra, no seu geral, ela é redonda, tá? Usei aqui como exemplo uma bolinha de tênis. Mas com um leve achatamento nos dois polos, tá? No polo sul e no polo norte. De acordo com a União Astronômica Internacional e a União de Geodésia e Geofísica, esse achatamento é pequeno, visto que o diâmetro da Terra no sentido da linha do Equador é de 12.756 km, enquanto entre os polos norte e sul é de 12.714 km, ou seja, uma diferença de apenas 42 km. Então, aqui, bem no meio, temos a linha do Equador, tá? Então, ali, no centro do planeta, ela possui 12.756 km e nos polos norte e sul, ela possui 12.714 km. Outra curiosidade é que a superfície terrestre ela é irregular, né? É uma característica que impossibilita sua representação no plano
papel sem que haja deformações. Seu formato está em constante modificação, consequência das ações erosivas, dos vulcões, do movimento das placas tectônicas, dos ventos, das chuvas, do homem, etc. Então, consequências térmicas da forma da Terra. A forma da Terra influencia diretamente a distribuição da luz solar sobre o planeta e interfere nas temperaturas e na duração das estações do ano. Em geral, a temperatura da superfície da Terra é mais quente na região equatorial e diminui em direção aos polos norte e sul. Então, pessoal, mas por que na zona equatorial o planeta Terra é mais quente do que nas zonas polar norte e sul? Porque na zona equatorial, que é aqui na linha do Equador, aqui no centro, é a região que mais pega sol, tá? Digamos que essa laranja aqui é o sol. Então, aqui sempre vai estar pegando mais sol. E as regiões polares, né? O polo sul e o polo norte, são as regiões que menos vão pegar sol, tá? Que menos vão pegar a luz solar, tá? E por isso que nos polos é mais frio do que na próxima linha do Equador, tá? Então, as zonas de iluminação. Os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Aqui temos, aqui em cima o trópico de Câncer e aqui embaixo de Capricórnio. Marcam respectivamente ao norte e ao sul a linha máxima na esfera terrestre onde os raios solares conseguem atingir, de forma perpendicular, à superfície. Entretanto, isso acontece apenas uma vez por ano em cada hemisfério, em 21 de junho no Trópico de Câncer, quando tem início o verão no hemisfério norte, e o inverno no hemisfério sul, em 21 de dezembro no Trópico de Capricórnio, quando tem início o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Esses fenômenos ocorrem não só por conta do formato da Terra, mas também tem influência da inclinação do eixo da Terra e o seu movimento de translação ao redor do Sol. Então, a gente já vai falar sobre isso, tá? Sobre a inclinação do eixo da Terra e sobre os movimentos de rotação e translação. Mas, assim, os trópicos de Câncer e de Capricórnio, quando a Terra encontrar-se inclinada, se ela estiver inclinada assim, por exemplo, o trópico de Câncer não vai receber tanta luz solar e vai ser mais frio, enquanto que no trópico de Capricórnio vai ser mais calor, e assim vice-versa, tá? Mas isso a gente vai tratar desse assunto mais adiante. Então, o planeta está dividido em zonas térmicas. As principais são as zonas polares, que eu tenho aqui, que é a zona polar sul, que fica aqui embaixo, e a zona polar norte, que fica aqui em cima. Elas são regiões localizadas nos polos que recebem luz solar de maneira extremamente inclinada, por isso não ocorre o aquecimento da superfície com a mesma intensidade que outras zonas. Nelas são registradas menores temperaturas do mundo, tá? Então, geralmente, nessas regiões polares, as temperaturas são abaixo de zero, tá? É muito frio, recebe bem pouca luz solar e há uma diferença enorme de uma zona polar com uma zona temperada ou tropical, né? As zonas temperadas, então, elas compreendem as áreas cujos raios solares atingem a superfície de maneira não muito inclinada e nem perpendicular. Essa característica produz temperaturas amenas. Então, as zonas temperadas estão localizadas aqui no Trópico de Câncer e no Trópico de Capricórnio, tá? Que dependendo da inclinação do eixo da Terra também vai ter influência as estações do ano, né? E as zonas tropicais ou intertropicais, que está localizada aqui bem no centro do planeta, né? Que
que está localizado na linha do Equador, né? Próxima da linha do Equador, e por isso é a zona mais quente, né? Que tem as temperaturas mais altas. Então, essas são as áreas próximas à linha do Equador, onde os raios solares incidem na superfície de maneira perpendicular, ou seja, com grande intensidade. Nessas regiões, as temperaturas são elevadas, sendo assim, são consideradas as mais quentes do planeta. Então, enquanto que nas zonas polares são as temperaturas mais frias do planeta, na zona tropical e intertropical são as temperaturas mais quentes do planeta, né? E o Brasil está localizado na zona tropical e intertropical. Então, tem as temperaturas mais quentes do planeta. Pessoal, então esse foi um breve, digamos que um breve uma breve explicação, tá? Agora a gente vai aprofundar mais e falar sobre o movimento de rotação e translação do planeta Terra, tá? Então, a Terra, ela não está parada. Ela gira ao redor de si mesma e ao redor do Sol. A palavra tempo tem muitos significados, mas a partir de agora vamos embarcar em uma viagem pelo tempo no sentido cronológico. Então agora a gente vai falar sobre a duração do dia e do ano e vamos falar das estações também, né? Da primavera, verão, outono e inverno. Então, o movimento de rotação. O movimento de rotação, quando se diz que a Terra gira ao redor de si mesma, na verdade se quer dizer que ela gira em torno de um eixo imaginário, tá? Que une o Polo Norte ao Polo Sul, passando pelo centro do planeta. É o chamado movimento de rotação. A cada 24 horas, precisamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, a Terra completa uma volta em torno desse eixo. Esse período corresponde a um dia no nosso calendário. Então, a Terra tem um eixo imaginário, digamos que por dentro dela, né, do Polo Sul até o Polo Norte, que faz ela girar em torno dela mesma, tá? Estão vendo? O planeta Terra acaba fazendo isso daqui. Esse é o movimento de rotação. Esse movimento de rotação, ele é responsável pelo dia e pela noite, né? Quando, por exemplo, o Sol sou eu, né? E aqui a bolinha de tênis é o planeta Terra. Quando ele está fazendo esse movimento, digamos que aqui está o Brasil, né? Nós estamos situados aqui. Quando o Brasil está aqui, ó, refletindo, né? Que o Sol está refletindo nele, no Brasil, tá dia. Mas quando ele dá essa volta aqui, quando ele faz esse movimento de rotação, fica noite, né? E o outro lado do mundo, né? Do outro lado do planeta, fica dia. E assim vai indo, né? Assim sucessivamente vão passando os dias e as noites por conta desse movimento de rotação. Mas por que o dia tem 24 horas se o movimento de rotação não tem precisamente 24 horas? E sim 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. A gente já vai ver, né? Mas isso tem a ver com o ano bissexto, tá? Então, a Terra completa uma volta em torno desse eixo. Esse período corresponde a um dia no nosso calendário, né? Por causa do formato esférico da Terra, enquanto uma de suas faces é iluminada pelo Sol, a outra face não recebe luz solar, ficando às escuras. Portanto, enquanto é dia na face iluminada, na outra não iluminada é noite, né? Como eu acabei de explicar. O movimento de rotação determina, portanto, a sucessão dos dias e das noites. Entre as faces iluminada e não iluminada, existe uma faixa em penumbra, em meia luz, que não é totalmente escura nem totalmente iluminada. Essas faixas em penumbra correspondem ao amanhecer e entardecer. O movimento aparente do Sol. O movimento de rotação da Terra é responsável pelo movimento aparente do Sol.
Ou seja, a gente acha que o Sol está se movendo, né? Mas não, quem está se movendo é a Terra. O Sol está lá, estático, ele não se move, ele só reflete, né? E o planeta Terra que está em constante movimento, tá? Se a gente for ver, o Sol sempre vai nascer no mesmo ponto, né? No leste, sempre vai se pôr no mesmo ponto, no oeste. A gente, pensando assim, a gente acha que quem está em movimento é o Sol, mas não é o planeta Terra. Então, esse é o movimento aparente do Sol, tá? Não é um movimento verdadeiro, é um movimento aparente. E isso acontece porque enquanto a Terra está se movimentando, a gente não percebe, né? A gente não consegue perceber esse movimento. Então, a gente viu agora o movimento de rotação, agora a gente vai ver o movimento de translação. O movimento de translação e o tempo em anos. Além de girar em torno do eixo imaginário que une o Polo Norte ao Polo Sul, realizando o movimento de rotação, a Terra se desloca ao redor do Sol. Quando um astro faz um trajeto ao redor de outro, dá-se a esse caminho o nome de órbita. A Terra descreve ao redor do Sol uma órbita elíptica, ou seja, em forma de elipse, e não de circunferência. Esse é o movimento de translação da Terra. Veja a órbita da... Então, pessoal, como é que é esse movimento de translação? Por exemplo, eu aqui sou o Sol de novo, e aqui está o nosso planeta Terra, né? Ele está fazendo um movimento de rotação, mas ao mesmo tempo ele está fazendo um movimento de translação. Esse movimento de translação, ele está fazendo a volta ao redor do Sol. Quando ele completa essa volta ao redor do Sol, quer dizer que já completou um ano, né? Ele demora 365 dias para completar esse movimento de translação, tá? Para girar, né? Para dar a volta ao redor do Sol, tá? Demora 365 dias e foi essa maneira que a gente usou para marcar um ano, né? Quando a Terra completa esse movimento de translação, dizemos que se passou um ano, né? E assim foi criado o calendário. Na verdade, para dar uma volta completa em torno do Sol, o planeta Terra ele leva 365 dias e 6 horas, tá? Ou mais precisamente, 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Então, por isso, né, que a cada 4 anos a gente tem um ano bissexto, porque acaba sobrando umas horas, né, sempre, todos os anos, né, que ficam de fora, digamos assim, né. Então, por causa disso que tem o ano bissexto, porque a volta ao redor do Sol não é apenas 365 dias, e sim 365 dias, 5 horas e 48 minutos, tá? Dando continuidade aqui. Então, o nosso próximo tópico para a gente ver é a inclinação do eixo da Terra. Em relação ao plano da órbita, chamado também de plano da eclíptica, o eixo de rotação da Terra não é perpendicular, e sim inclinado. Então, como eu já falei antes, que o planeta Terra ele tem um eixo imaginário e ele acaba se inclinando, tá? A inclinação do eixo da Terra associada ao movimento de translação é a forma do planeta explica por que os hemisférios norte e sul recebem diferentes quantidades de insolação, luz e calor do Sol ao longo dos 12 meses do ano. É essa diferença que determina as estações do ano e, consequentemente, interfere na diversidade de características climáticas e vegetais da Terra. Então, o movimento de rotação é responsável pelo dia e pela noite, o movimento de translação é responsável pelo nosso ano, né? Quando ele dá toda a volta ao redor do Sol, completa um ano.
E esse eixo, né, a inclinação do eixo da Terra, é responsável principalmente pelas estações, né? Então, as estações do ano. As estações do ano são primavera, verão, outono e inverno, né? Cada uma delas tem duração aproximada de 3 meses, contemplando, portanto, os 12 meses do ano. Na órbita que a Terra descreve ao redor do Sol, há 4 posições que indicam o começo e o fim de cada estação. 2 delas recebem o nome de solstício, que ocorrem nos dias 21 de dezembro e 21 de junho, e as outras 2 de equinócio, que ocorrem nos dias 21 de março e 23 de setembro. A palavra solstício significa sol que se detém, devido à inclinação do eixo terrestre e à posição da Terra em relação ao Sol. No dia 21 de dezembro ocorre o solstício de verão, que para nós aqui é solstício de verão. Por exemplo, a Terra, nós estamos aqui, né? O Brasil está situado mais ou menos aqui, e a Terra acaba fazendo esse movimento aqui, ó. E o Brasil, né, nossa zona aqui, acaba ficando mais suscetível aos raios solares, né? E esse, então, é o solstício de verão para nós aqui no hemisfério sul. Já no hemisfério norte, esse vai ser o solstício de inverno, tá? Quando aqui é solstício de verão, lá no hemisfério norte é solstício de inverno. Então, por isso que para nós aqui, o Natal é no verão, né? Mas lá no hemisfério norte o Natal é no inverno. A gente vê nos filmes e tal que tá nevando, né? Por causa desse fenômeno da inclinação do eixo da Terra. Então, no dia 21 de dezembro ocorre o chamado solstício de verão no hemisfério sul. Os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. Nesta data, o hemisfério sul tem o dia mais longo do ano, quando se inicia o verão. E no hemisfério norte, o dia é o mais curto do ano, marcando o início do inverno. Em 21 de junho acontece o solstício de inverno, aqui no hemisfério sul, né? E os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer, ou seja, é o início do verão lá no hemisfério norte, tá? Com o dia mais longo do ano nessa porção do planeta, lá no hemisfério norte, né? E o dia mais curto do ano aqui no hemisfério sul. Já a palavra equinócio significa dias e noites iguais, ou seja, indica que a duração do período claro é igual ao período escuro. Os equinócios ocorrem em 21 de março e 23 de setembro, quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador, iluminando igualmente os 2 hemisférios. Então, é daí que o eixo terrestre ele está bem retinho, né? Ele não está inclinado. O equinócio de 21 de março anuncia o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Já o equinócio de 23 de setembro marca o início do outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. Então, as estações, elas se repetem todos os anos, né? Todo ano a gente tem verão, inverno, primavera, outono, né? Todo ano temos essas 4 estações e sempre da mesma forma, né? No mesmo dia começa o verão, depois no mesmo dia começa o outono, no mesmo dia começa a primavera, né? O inverno, é tudo assim, né? Então, os povos antigos já as percebiam e regulavam suas atividades diárias em funções delas. O plantio, a colheita, a época de se proteger do frio. No entanto, as estações do ano não são bem definidas em todos os lugares da Terra, pois variam de acordo com a latitude. Por exemplo, na zona tropical, onde está localizada a maior parte do território brasileiro, é mais difícil de perceber
essa diferença de estações do ano, né? Entre uma estação e outra. Porque essa é a zona de maior insolação do planeta, o que mantém a temperatura do ar atmosférico elevada durante o ano todo. Apenas nos estados brasileiros situados ao sul do Trópico de Capricórnio e em lugares situados em altitudes mais elevadas, o inverno é mais frio. Então, aqui na região do Brasil é mais difícil de identificar, né, as estações do ano. Aqui no sul do Brasil, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente consegue identificar melhor, né, porque tem as 4 estações do ano bem definidas. Mas o restante do Brasil não é assim. Faz calor quase que o ano todo, né? Mas na zona temperada, as estações do ano são bem definidas. No inverno, as temperaturas são baixas e pode até nevar em muitos lugares. No outono e na primavera, as temperaturas ficam mais amenas. E no verão, costumam ser mais elevadas. Então, nas zonas temperadas do planeta Terra, tem as estações bem definidas, né? Um inverno bem rigoroso, primavera e outono com temperaturas amenas e verão com temperaturas elevadas, tá? Já as zonas polares, as 4 estações do ano também não são bem demarcadas. As temperaturas são sempre baixas, geralmente inferiores a 0 graus Celsius. Então, é para vocês verem como muda, né, as estações do ano por conta da insolação solar, né? Por conta da luz do sol recebida. Então, pessoal, por hoje era só, tá? Vou ficando por aqui, como é o vídeo sobre o estágio híbrido de extensão, mas no decorrer dos vídeos a gente vai tratar muitos assuntos ainda. E muito obrigada e até mais!